alunos, vamos fazer a nossa correção da semana 1, do volume 3, Ensino Médio, Filosofia, segundo ano. Nós vimos nesta semana sobre a filosofia de Sócrates e aqueles que são seus opositores, os sofistas, filósofos da época, considerados como aqueles que relativizavam, valorizavam muito a argumentação, a retórica, foram muito importantes também, enquanto Sócrates era absoluto nas suas questões éticas e morais, buscar a verdade, sempre a verdade, enquanto os sofistas valorizavam que a verdade estava em cada pessoa, dependia dos interesses, do momento da pessoa. É muito interessante estudar esses dois filósofos, duas linhas de filósofos, tanto Sócrates como os sofistas, para a gente perceber que muitas coisas que a gente pensa vai conforme sempre uma linha dessas, né? Nós tivemos 3 atividades objetivas, muito tranquilas. Na primeira, quem que eram os criticados por Sócrates, isso já é muito evidente no texto. Então, aqueles que cobravam, é considerado os sofistas, então, letra C, porque os sofistas cultivavam aí a arte da retórica, da argumentação, eram os filósofos que buscavam o relativismo das opiniões, por isso a frase mais famosa, né? Um homem é a medida de todas as coisas. Por que é a medida de todas as coisas? Tudo depende da vontade, do interesse, do momento, da situação. Hoje eu posso estar pensando uma coisa, amanhã isso muda. E para Sócrates não, existe uma só verdade. A gente vai perceber que na vida nossa, ou a gente é muito socrático, ou nós somos muito sofistas nesse sentido. Aí tem o lado positivo, o lado negativo, de tanto um lado como do outro, né? A número 2, sobre o relativismo, então é a posição dos sofistas. Relativismo moral é porque a moralidade ela pode, conforme a cultura, o momento, a pessoa, pode se mudar constantemente. Ela pode ser relativo, segundo a situação, que é uma oposição ao absolutismo moral. Então são sofistas em oposição a Sócrates, né? São versões diferentes que durante a história vão ter os filósofos que são considerados relativistas. Vai ter também relativismo radical, um relativismo mais moderado, depende. Isso nós vamos ter várias linhas, né? Mas diante das alternativas aqui, a letra A é mais correta, porque realmente esse relativismo começa com os sofistas, e essa frase muito famosa, o homem é a medida de todas as coisas, mostra bem isso. Todas as outras sempre têm elementos que são bem discrepantes. Primeiro que não começa com Nietzsche. Nietzsche é um filósofo lá do século XX. Então, apesar que ele faz essa crítica ao absolutismo moral, principalmente Sócrates, mas não tem essa. Não inicia com ele, porque os sofistas são uma referência nesse sentido. Kant, na letra C, as reflexões de Kant, ao contrário, ele é mais absolutista, ele busca a partir desse, até mesmo do imperativo categórico, de que o dever, de que os valores morais são universais, mesmo que use a razão para isso, para dizer que não, a moralidade e a ética são valores que são regidos pela razão. Surgiu com as grandes navegações aqui num contexto histórico, não tem nada a ver nesse sentido. E surgiu na época da mitologia também, não. A mitologia, muitas vezes, os valores dela são universais. Então a letra A condiz. É bom a gente passar por todos. Então o interesse principal dos sofistas é a preocupação pelo homem, na argumentação de nossa necessidade momentânea. Então, relativo à situação que vivemos, ao pensamento que estamos. Na 3, sobre Sócrates, o pensamento dele, qual que era a preocupação socrática. Nós temos que lembrar que antes de Sócrates e
e os sofistas, de Platão, de Aristóteles, a filosofia clássica, aí, nós temos os pré-socráticos. Apesar que, na questão cronológica, muitos pré-socráticos viveram na época de Sócrates. Essa divisão, o que vem antes, pré-socrático, tem os nomes também de naturalistas, cosmólogos, fisiólogos, é porque a preocupação filosófica dos pré-socráticos era interpretar o mundo, as causas primeiras, os fins últimos de todas as coisas, como que é a origem. Então, as duas primeiras aqui diz respeito aos pré-socráticos. A preocupação já clássica ali da filosofia clássica, que vem com Sócrates, é o conhecimento de si próprio, é o ser humano. Então, no caso do método de Sócrates, chamado ironia e maêutica, ou elencos, ah, aqui são elementos que fazem parte do elencos, que é a refutação. Ele é o filósofo de buscar sempre, a gente buscar sempre novas ideias e nunca pensar. Por isso que só sei que nada sei. Apesar que literalmente ele não disse isso, mas a ideia é de que a ignorância, muitas vezes, ela impede a gente de conhecer, de buscar, e através do diálogo a gente parir novas ideias. E a letra D, fazer um estudo crítico da história, não tem nada a ver com a preocupação socrática, não é essa, mesmo que utilize elementos da história. Todo conhecimento era obtido por intermédio dos sentidos humanos. Isso daqui não, isso aqui, vamos dizer que poderia dizer que isso daqui é mais no contexto empirista da modernidade. Sócrates vai valorizar, e depois nós temos Platão para confirmar isso, Platão que escreve sobre Sócrates, que a busca da verdade se dá pelas ideias, pela razão, pela busca do diálogo, né? Ah, nesse sentido. Então, nós tivemos aí as atividades dessa semana, muito importante a gente estudar e conhecer bem essas duas linhas, tanto socrática como dos sofistas, para entender bem o que significa relativismo e absolutismo. Isso ajuda muito a gente a entender várias questões que perpassam a nossa vida. Bons estudos e até a nossa próxima aula.